Salve, salve, pessoal! Boa noite, estamos aqui para mais uma leitura do livro Wilhelm Reich e a Ergonomia. Vamos dar aí uns 2 minutinhos para realmente começar essa leitura. Então, mais uma vez, meu nome é Paulo Borges, psicólogo reichiano, estou falando aqui direto de Recife, através do canal de Arthur Gaiaça, sobre ser corpo, nesse convite para fazer essa leitura do livro no Clube do Livro. Então, a gente vai montando essa playlist, ela vai sendo transmitida e gravada aqui no Sobre Ser Corpo, e eu subo também no meu canal, que é o Ergonomia Aplicada. Todas as quartas-feiras, infelizmente ontem não consegui, então eu joguei para hoje, de última hora, mas vai ficando gravado e a gente vai acompanhando aqui, beleza? Então, meus jovens, no encontro passado, a gente leu o prefácio, a gente leu o sumário e a gente leu o primeiro capítulo, que foi os principais acontecimentos da vida de Reich, o pequeno Willy, né? E fizemos o capítulo todo na leitura passada. Esse segundo é sobre o período psicanalítico de Reich. Então, é ele, a partir de 1920, recém-chegado e aceito na sociedade psicanalítica, e esse capítulo vai falar da sua trajetória, contribuições, e daí, esse capítulo a gente lê em alguns encontros, provavelmente são 10 páginas, tá? E daí a gente vai entrar na ergonomia, propriamente dita, tá? Então, vamos lá. Como sempre, assistindo agora ou nas gravações, deve estar varrendo a casa, lavando os pratos, fazendo comida, trocando fralda, dirigindo, no banheiro, deitado na cama, mexendo no celular. Faça o que quiser e escute a voz desse que vos fala. Outrora, Cid Moreira lendo a Bíblia, hoje, Paulo Borges lendo sobre Reich. Então, vamos lá. Capítulo 2, página 19. O período psicanalítico. Como já mencionei, o primeiro interesse científico, entre aspas, de Reich foi a natureza, especialmente a natureza viva, ou seja, a biologia. E em Reich, esse interesse estava organicamente enraizado em função da vida transcorrida no empreendimento agrícola paterno. Então ele fala, né, no primeiro capítulo, que a vida de Reich foi agrária, os pais tinham vastas terras, então ele observava o comportamento dos animais, das plantas, do clima, do tempo. Isso interessava muito a ele. Quando, depois de ter participado da Primeira Guerra Mundial, iniciou o estudo de medicina, foi por 2 motivos igualmente fortes: o desejo de ajudar as pessoas em dificuldade e o seu interesse tanto pela origem e o desenvolvimento dos fenômenos que estudava, como pela sua energia intrínseca. Então, mais adiante, deve falar do interesse dele pelo Henri Bergson, que já falava sobre essa energia biológica, essa energia que está por aí, solta, no ambiente também, que ele chamava de elan vital. Então, os processos de desenvolvimento, a origem e essa coisa que dá a vida, né? Então, ainda antes de conseguir se formar em medicina, Reich manifestou interesse pelo problema da energia psíquica, em um artigo intitulado Os Conceitos dos Impulsos Psíquicos, de Forel a Jung. Né? Forel era pré-Freud, Freud até Jung. Um tema ao qual retornou 1 ano após formar-se, através de um novo artigo, A Energia dos Impulsos. A partir do seu trabalho clínico e de sua atividade política e orientadora entre a juventude vienense, compreendeu que os impulsos, aqui também entre aspas, que provocavam as maiores dificuldades teóricas e práticas, eram derivados da sexualidade. Um argumento que, para aquela época, as primeiras 2 décadas do século, era quase um tabu, da mesma forma que fora, na última década do século passado,
quando Freud iniciara a sua atividade. Não vamos citar aqui, nem mesmo sinteticamente, os artigos mencionados, nem os que foram publicados nos anos seguintes. Desejamos apenas salientar que em todos esses escritos o interesse de Reich se concentrava naqueles mesmos problemas que depois o conduziram a todas as grandes descobertas, ou seja, os problemas bioenergéticos, como o fundamento biológico do funcionalismo instintual, a natureza biológica do prazer e da atenção, o papel da genitalidade, a função do orgasmo e as origens da angústia neurótica. Então, essa força, essa energia, ele foi compreendendo como problemas bioenergéticos que estão intrínsecos no fundamento biológico do funcionalismo instintual. Então, esse instinto vem de um impulso, que impulso é esse? E daí ele se debruça, né? Na natureza do prazer e da angústia, prazer da tensão, carga e descarga, que ele vai trabalhar, e o papel da genitalidade, a função do orgasmo e as origens da angústia neurótica. Ai, chega a dar uma dor no peito, um apertar na alma, um comprimir meus pulmões e ativar meu sistema nervoso simpático, a constrição, a angústia, o estreitamento. Todas essas metáforas aí é literalmente o movimento bioenergético da angústia, do travado, tensionado, se fechar. E daí tudo, a compreensão dessa energia e o sistema neurovegetativo lá do Reich. Gostaram do psicodrama? Não do Moreno, mas do Galego? Vamos lá. Na primeira fase da sua atividade, Reich trabalhou dentro do movimento psicanalítico. As suas descobertas relativas a esse período tornaram-se, pouco a pouco, parte essencial da teoria e da técnica psicanalítica. Então, é sempre bom. Esse primeiro capítulo, o trabalho do Albertini, também, que sempre traz tanto conteúdo, né, dessa vida do Reich na psicanálise, e esse ponto que é muito negligenciado, né, nas formações da psicologia, por exemplo, né, de trazer, situar o Reich, trazer as contribuições, entender, né? Então, vamos lá, vamos nos achar aqui, compreendida. Parte essencial da teoria psicanalítica, mesmo que frequentemente de forma parcial ou mesmo mal compreendida, e mais frequentemente ainda, sem que fosse mencionada a sua colaboração. Nos últimos anos, Reich costumava dizer que, para um homem, o melhor modo de encontrar sua autêntica originalidade é praticar e experimentar leal e conscientemente tudo quanto aprendeu com os outros, através do que ele pode, então, descobrir eventuais deficiências e constatar onde são necessários acréscimos e variações. Declarava ter se comportado assim durante os anos em que aprendeu com Freud. Então, as pessoas comentam que ele era bem paradigmático, mas bem rigoroso, bem objetivo, né? E que suas descobertas iam impulsionando ele a aprofundar mais, a não desvirtuar ou a não se satisfazer com alguma convicção, com alguma descoberta. Estava sempre indo um pouco mais à frente. E sempre, desde da sua fase psicanalítica, era reconhecido por essa rigorosidade. Então, e mesmo quando ele rompe e começa as outras pesquisas e ainda mais sobre a energia orgânica, a sua rigorosidade continuava acentuada, né? A primeira contribuição importante de Reich à terapia psicanalítica foi a sua colaboração de uma técnica coerente das resistências analíticas. Freud havia demonstrado a importância de analisar as resistências do paciente antes de interpretar os seus desejos inconscientes. Então, a importância de analisar as resistências do paciente, a forma como ele se defendia, a forma como a negação aparecia, a forma como os atos falhos ou tantos outros mecanismos iam aparecendo,
era mais importante do que interpretar os seus desejos inconscientes, as recordações extraídas dos sonhos, os lapsos verbais e as livres associações. Todavia, a maior parte dos analistas na época de Reich havia descuidado em larga medida da resistência à análise. Até que Reich demonstrou como, e aí esse como está em itálico, né, que é aquela brincadeira da psicanálise é o quê, e nas contribuições de Reich a gente vai pensar o como, e o como é essa forma que essas resistências têm na postura diante da terapia. Essa postura, desde verbal, metafórica, imagética, mas a postura do corpo, as tensões que esse inconsciente, as tensões que os comportamentos estão aparecendo. Então, dessas resistências, ele foi entrando nessas análises do caráter, e o caráter é essa parte somática do que a gente define a terapia reichiana, ou as terapias pós, né, ou trans-reichianas, enfim. Vamos lá. Freud havia demonstrado a importância da análise. Todavia, a maior parte dos analistas na época de Reich havia descuidado, em larga medida, da resistência à análise, até que Reich demonstrou como perceber e analisar as resistências, o que mais tarde tornou-se parte integrante do training e da terapia psicanalítica. Então, a contribuição para a técnica, para a prática, incorporada e treinando os psicanalistas da época, né? Reich foi o primeiro psicanalista a formular uma teoria coerente do caráter. Ele demonstrou que os diversos traços de caráter dependiam uns dos outros e que, tomados em conjunto, formavam uma defesa unitária contra todas as emoções que, de alguma forma, eram percebidas como perigosas. Então, esses 5 traços que sempre são falados, não é para se identificar e dizer, eu sou, eu tenho. Cara, é bom que tenha todos, né? É bom que tenha o tempero de todos, que identifique todos. E o que tiver meio podre, meio troncho, meio borrado, meio tenso, meio disfuncional, que seja trabalhado, mas que tenha essas lindas cores em sua vida, tá? Então, é a soma dos poderes, a soma desses 5 que ele via essa estrutura geral. Esses 5 traços mais fortes, como é que essa soma vai dar a tua... Não é nem a personalidade, mas a caracterialidade nesse sentido psicanalítico. Tá? Então, Reich chamou essa defesa de couraça caracterial. Couraça, uma defesa caracterial. E demonstrou que essa couraça tinha a sua origem em situações da infância, quando a criança era negada a satisfação de um impulso instintual qualquer. Quero mamar, quero gritar, quero me mover, cagar, peidar. Ai! E aí começa. Ai, preciso de um abraço. Ai. E essas coisinhas é que vai tornando a gente como a gente é. Como dizia Nelson Rodrigues, né? Não tenho culpa que a vida seja como ela é. Mas vamos lá. Então, essa é a origem desse processo de encouraçamento da criança, através das negações, das não satisfações dos seus instintos primários, que vão sendo desenvolvidos lá nas fases de desenvolvimento do Sigmund Freud, oral, anal, fálica, tá? São esses impulsos que são reprimidos. De modo que uma parte mantinha a outra reprimida. Tá? Então, você nega e ainda guarda esse impulso. Quando Reich, em vez de interpretar o material que os pacientes lhe traziam, começou a lhes chamar a atenção sobre o modo pelo qual lhe traziam e sobre o modo geral de comportarem-se. Isso foi sentido por aqueles pacientes como um ataque à sua personalidade e muitas vezes como um trauma. Lê de novo. Quando Reich,
em vez de interpretar o material dito que os pacientes lhe traziam, começou a lhe chamar a atenção sobre o modo pelo qual traziam. Como é que eu trago a queixa? Como é que eu trago a minha reclamação? Como é que eu trago o meu chorume para a clínica? Aquilo que eu estou dizendo, como é que eu estou trazendo? Como é que eu estou expressando? Qual é o tom? Qual é a forma? Né? E sobre o modo geral de comportarem-se. Isso foi sentido por aqueles pacientes como um ataque à sua personalidade e muitas vezes como um trauma. Esse fato provocou nos pacientes sentimentos hostis, relativos tanto ao analista como ao tratamento. Então, o Reich tem uma atitude mais ativa, provocava sentimentos hostis, né? E aí as transferências para Reich para o processo terapêutico, e aí a pessoa se mostrava nas suas defesas. Então, é uma forma mais ativa que o Reich foi trabalhando para perceber as reações. E essas reações é demonstrar como a pessoa se defende, mais instintual, mais diretamente, sem as maquiagens, sem as defesas, sem esse falso self, né? Sem se identificar com outras partes de si, colocando na frente como uma máscara. Então, a reação de hostilidade, de raiva, traz uma agressividade para a pessoa e ela vai transferindo. E aí, o Reich fisgava essas análises. Esse fato provocou nesses pacientes sentimentos hostis relativos tanto ao analista como ao tratamento. Acredito que quem passou por essa clássica análise freudiana antes da análise caracterial, e eu sou um deles, tenha sentido a nova terapia como alguma coisa completamente diferente, alguma coisa que ia muito mais fundo no encontro do núcleo da personalidade. Contribuição para a técnica psicanalítica, quase como uma outra terapia, completamente diferente do que o Ola Hagens tinha passado pelos processos psicanalíticos freudianos. As experiências de Reich relativas a essa questão convenceram-no também da necessidade de puxar para fora a hostilidade e os sentimentos negativos do paciente, o chamado, né, transferência negativa. Isso valeu a Reich uma reputação de agressividade, a qual ainda está muito viva, mesmo depois de sua morte. Se bem que qualquer pessoa que seja livre e que tenha aprendido a técnica da análise caracterial sabe que a agressividade não é alguma coisa que o terapeuta coloca no paciente, mas é alguma coisa que, se for hábil e bem-sucedido, ele pode tirar para fora do paciente. May the force be with you. Está dentro de você. E o Reich fazia tirar dentro de você essa passividade incrustada e que ele vai depois definir como deadly orgulho, essa má circulação e a estagnação dessa energia, que é a estagnação das tuas emoções, a estagnação e a ruminação dessas emoções guardadas ao longo de décadas. Vai apodrecendo a carcaça, literalmente, mentes, pensamentos, e vamos lá. Reich fazendo os pacientes reconhecerem alguma das suas próprias características e fazendo-os sentirem-nas como alguma coisa mais ou menos estranha à sua própria personalidade, percebeu outros fatos, aos quais, até aquele momento, havia sido dedicado pouca atenção, tanto a nível da prática como da teoria psicanalítica. Muitos pacientes, quando tornavam-se conscientes das suas características, mudavam espontaneamente a sua postura corporal e o seu comportamento, e davam expressão às emoções que desde a infância nunca mais haviam podido manifestar e que talvez apenas sentissem. Então isso é muito legal, que daí é essa percepção da expressão da emoção, provocar para que você fique com raiva, fale a sua raiva, sinta a tua raiva, perceba no teu corpo que está acontecendo. Se conscientize, entenda as razões de onde, quando, porquê, como é que você sente, como é que você se expressa, como é que as pessoas te veem, como é que é essa relação estabelecida.
Percebeu? O tom de voz muda. Mais na frente vai percebendo a função, a responsabilidade, o papel da respiração nessa reestruturação das lembranças, das razões, de como é liberar lembranças, emoções e sensações. Isso afetava a estrutura corporal da pessoa. Então, esse foi um ponto a ser observado. A partir desse ponto, ele vai integrando ainda mais essa percepção. Tá? E ligando, quando ele fala aqui que não davam expressão às emoções que desde a infância nunca mais havia podido manifestar, seja pela vida adulta, pelas condições sociais, culturais, exigências de você não poder expressar certa brincadeira, certa espontaneidade, ou certa espontaneidade para dizer uma coisa agradável ou desagradável, para se defender, para pontuar, para demarcar um limite, demarcar um espaço. A gente não poder. E aquelas que foram mais reprimidas desde a infância, mais acentuadas, vinculadas às satisfações, estão vinculadas à genitalidade. Essa genitalidade também como a expressão espontânea e natural da pessoa. Tá? Então, a parte somática, vamos lá. E rapidamente convenceu-se de que a couraça caracterial psíquica correspondia a uma couraça muscular somática. Então, o mecanismo de defesa do ego, segundo a psicanálise, ele vai chamar de couraça caracterial psíquica. Legal. Tendo essa correspondência somática de comportamentos, uma couraça muscular somática. Daí já está trazendo, firmando mais duas polaridades, mente, né, e corpo, mas com essa unidade funcional energética. Tá? Para alguns terapeutas atuais, tudo isso tornou-se normalmente administrável, mas durante o último período dos anos 20 e no princípio dos anos 30, quando a descoberta de Reich começou a ser reconhecida, enfrentou oposição e o ridículo. All right, people. Dá uma respirada aí. Bebam água, se estiquem, respirem fundo. Quem estiver em pé, aquele ground. Quem estiver sentado, se estica. Quem estiver lavando um prato, estica o pescocinho. Não sei se eu consigo ver, caso sim, vocês escreverem alguma coisa. Acho que eu vou conseguir ver. All right, aí, Lube. All right, tudo certo, né? Vamos lá. Estou lendo muito rápido. Às vezes eu desço o tom, falo um pouco mais devagar, dou uma viajadinha, faço uma reflexão, volto, às vezes mais acelerado, às vezes baixo um Cid Moreira, às vezes baixa um Antônio Abujanra no tom, né? Quando fala da angústia, já me vem o Antônio Abujanra. Vamos lá, dar uma esticadinha. Depois, ou melhor, me identifiquei muito até agora. Tamo junto, Honey Baby, tamo junto. Que bom, vamos lá. Depois vocês compartilhem, hein? Compartilhem aí. E vão jogando, tá certo? Palavras qualquer, para eu não ficar nesse monólogo. Porque daí eu invento meus personagens e vou falando sozinho, viu? Então, qualquer aparição digital de vocês aí já é um incentivo para a minha espontaneidade. Durante os anos 40, depois que me referi à história de um paciente em um grupo de psicoterapeutas de diferentes escolas, um psicanalista freudiano considerou que tudo quanto eu havia mencionado não era psicologia, mas apenas uma cropologia, é a palavra norueguesa para corpo. Então, era uma corpologia, o que ele estava falando. Para Reich, tornou-se subitamente evidente que a couraça muscular, a qual consiste em espasmos, cãibras e tensões, não é outra coisa senão a expressão corpórea das emoções e das ideias, bem como a ancoragem somática
das neuroses. Vamos lá, de novo. Parágrafo intenso. Para Reich, tornou-se subitamente evidente, está claro, meu caro Watson, que a couraça muscular, as tensões, a carcaça, a dor, o entrevado, aquela fisgada, aquela cãibra noturna na tua batata da perna ou no músculo adutor da parte interna da tua perna, tá? Essa cãibra não é outra coisa senão a expressão corpórea das emoções e das ideias, bem como a ancoragem. Então, o corpo ele ancora a nossa neurose, os nossos problemas, medos, angústias, complexos de inferioridade, de castração, se sentir um impostor de sua própria existência, a dor no estômago, a gastrite, a neurose. Então, nos ambientes psicanalíticos, frequentemente era levantada a questão referente à localização das ideias e das emoções sublimadas. Sublimou, não quero matar ninguém, vou pintar um quadro. Não vou esquartejar, vou me tornar um cirurgião de tórax. Essa é a sublimação do Freud, não é isso? Até onde eu entendo. Então, onde é que estão as ideias e as emoções que foram sublimadas? E a resposta que regularmente se obtinha era que elas estavam no inconsciente. Está no inconsciente, está no cloud, está aqui no drive da nuvem. Reich demonstrou, então, que elas estavam ligadas à couraça muscular. Então, o inconsciente é o corpo, Honeybee, aos espasmos e às outras tensões das quais os indivíduos não tinham compreensão ou conhecimento consciente. Então, a gente se vê no espelho. Vê como é que a gente se movimenta. Tem um espelho grande na tua casa. Percebe como é que quando você se olha no espelho, qual é o movimento que você faz. Empina a bunda, tosse o peito, faz olha assim, porque senão a franja, a careca, o peito, o ombro, a bunda. Olhou no espelho, a gente se modifica. Você olha mais no espelho, respira fundo, fica de lado, vê como é que é, pescoço para frente, pescoço para trás, bunda assim, o ombro assado. Como é que é? Respira fundo, faz alguns movimentos, solta um som, solta o corpo, relaxa. Como é que está o teu corpo depois? Quais foram as modificações que você percebe no teu corpo? Quais são os gestos que você faz, as expressões que você faz, que as pessoas veem, nem dizem que veem, e falam contigo através do que viram em você, mas nem te comunicam. Você continua cego e inconsciente do que você está espontaneamente passando, comunicando, expressando algo mais interno do que você está percebendo, algo mais verdadeiro do que aquilo que você está mostrando. Então, esse inconsciente está cravado na nossa musculatura. A gente brinca, é uma dor aqui, ok. Mas depois a gente vai entender esses segmentos neurofuncionais musculares. Ele vai chamar os segmentos dessas estratificações no corpo desse inconsciente insatisfeito e que está sempre querendo se mostrar de alguma maneira, além de já estar demonstrado e guardado na nossa carcaça. Ele está vendo tudo isso, está decodificando, está compreendendo, né? E depois vai intervir em cada areazinha dessa. Tá? A descoberta conduziu a uma outra inovação na técnica psicoterapêutica, que consistia em atacar as neuroses do ponto de vista somático. Você vai falar, vai, mas depois a gente vai para o corpo. Ou a gente já vai para o corpo. E o que é ir para o corpo? Que danada é isso? Que ataque às neuroses do ponto de vista somático é esse?
seja chamando a atenção do paciente sobre as tensões crônicas. Às vezes eu vou falando que eu estou vendo vocês, então não tem um olhar para vocês, tem um olhar para mim mesmo, aqui dentro dessa tela no celular, que fica uma coisa estranha, se eu estico a cabeça, se eu ficar mais para cá é assim, às vezes eu vou falando, eu encolho, eu subo os ombros, depois eu volto a respirar, e eu posso também falar nesse tom. Eu estar me vendo, eu fico improvisando no que eu estou vendo, estou falando. Eu estou me modificando, eu estou me vendo. Tá? Então, chamar a atenção do outro. Você percebe quando você fala, arregala os olhos, ou tu dá umas mordidas na boca quando vai falar, e ó, a mãozinha também completando, e ó, a respiração mais travada, e ó, como eu já mudei. Você percebe que você fala isso? Porra, não percebo. Eu estou só aqui na minha cabeça falando e vendo aquelas coisas, mas eu não sei como é que eu estou expressando o que eu estou vendo. Não estou entendendo, nem percebendo como é que o tom da minha voz tem a ver com a forma que o meu corpo está. E aí você se via. E aí começa a identificar padrões. Porra, como é que eu estou respirando? Como é que está meu posicionamento também? Então, esse é um papel muito interessante do terapeuta haitiano em trazer a um estranhamento na própria imagem, né? Quando visto de repente, a gente toma um susto, a gente se dá conta de como a gente está e que não corresponde ao ideal que a gente acha que está e que é. Então, olhar no espelho é sempre um susto de como você está naquele momento, naquele frame, né? E você quer se ajustar a uma imagem ideal, né? A imagem ideal, que dou uma estufadinha no peito aqui, para dou encolher a barriga, e, pô, pau, tá gostosão, tá, mas tô com a barriguinha massa e um peito murcho, sabe? Então, o posicionamento do terapeuta é trazer esse estranhamento, acompanhar e ocupar esse espaço que geralmente socialmente não é feito, né? De um toque real, um perceber. E às vezes na nossa relação, se alguém te dá um toque, a gente tem uma reação reativa, a gente tem uma afirmação reativa, a gente tem uma transferência negativa, e vai dizer que meu amigo, que minha companheira, que meu companheiro é algo que vai apontar os dedos. Não vai receber. E daí essa é a diferença, né, entre conversa de rua e uma conversa terapêutica. Mas vamos lá, voltando ao parênteses aqui, melhor, saindo do meu parênteses e voltando. Tá? O que danado é esse somático? Seja chamando a atenção do paciente sobre as tensões crônicas, seja fazendo senti-las através de manipulação dirigida. Manipulação dirigida pode ser pela fala, induzindo uma respiração, um movimento, ou um toque, uma massagem, um pressionar. Desse modo, diluindo os bloqueios e as tensões, podia-se atingir a consciência das emoções. Diluindo os bloqueios e tensões, podia-se atingir a consciência das emoções e das recordações, até então completamente sublimadas, mesmo que o terapeuta houvesse conseguido supor quais eram elas através dos sonhos e das livres associações do paciente. Ok, eu entendia nos sonhos, nas entrelinhas das palavras da livre associação, mas desbloquear as tensões, trazer a consciência das emoções e das recordações é que era a grande sacada. Não só as emoções reprimidas e as recordações vinham à tona, mas também fatos nos quais ninguém havia pensado ou posto alguma atenção. E tudo isso demonstrou ser da máxima importância para a terapia e para as descobertas subsequentes. Então, vinham as emoções e vinham as recordações, né? Então, sensação e pensamento, que é duas perguntinhas ou duas afirmações, dois direcionamentos da terapia haitiana. Após alguma atividade, algum acting, estar intensamente fazendo alguma mobilização de alguma região, por exemplo, a gente pergunta sensação e pensamento. O que é que sentiu durante? Sentiu o maxilar duro. Ele foi soltando. Sentiu um formigamento depois de ficar muitos minutos fazendo isso.
Ou fiquei com a boca aberta e senti dores, certos músculos no maxilar se tensionaram. Então, quais foram as sensações? Senti um aperto no peito, fiquei agoniado, né? E o que é que veio na tua cabeça? Quais são os teus pensamentos? Então, isso de mobilizar o corpo pela respiração, junto com a emoção do que foi dito, você traz uma cena, fala algo, emerge alguma emoção, a gente percebe a emoção no paciente, no cliente ou no grupo, né? Percebe, e ali a gente tenta trazer, através dessa mobilização da fala, da lembrança, trazer para o corpo. E daí que essa expressão somática seja realizada. Essas mobilizações das tensões, descarrega-se a emoção daquilo que estava lembrando e que me fez emocionar. Estava contando a história, lembrei, me emocionei, fiquei triste, fiquei com raiva. Vamos trabalhar para o corpo, vamos. A raiva precisa mais bater, descarregar, algum movimento mais enérgico inicial. Ok, então você está sentindo, está botando para fora, e daí vem melhor as recordações, junto com a expressão e junto com o que sente. Então, pensamento, sensação e a expressão. E daí essa é a tríade, uma tríade de trabalho. O que é que foi dito? Chegou a emocionar? Se chegou a emocionar, o corpo está mais ativado. O corpo está mais ativado e está reativo, com certeza. Veio uma emoção, mas ele quer bloquear. O inconsciente quer segurar também, os mecanismos de defesa querem segurar, o teu corpo fisiologicamente quer segurar, mas está ali latente. E daí a função da gente é fazer, agora vamos trazer para o corpo, com atividades que sejam correspondentes, atividades que possam fazer sentido, não mecanicamente, mas fisiologicamente, nessa psicomotricidade, dá vazão àquilo que está. Daí essa tríade. Daí essa foi a técnica. Daí depois a vegetoterapia. E daí, pensando mais energeticamente, as mobilizações da orgonomia, caixa orgônica ou mantas orgônicas. Pessoal, olha só. 8h37. Eu estava querendo fazer 35 minutos. Então, eu vou terminar só esse parágrafo que é mais longo. Tá certo? Fiz esse comentário, tá? Dessa tríade de pensar, trazer para o corpo, sentir e expressar. Eu vou terminar aqui. Essas novas e inesperadas experiências eram sensações de correntes no corpo. Corrente não de peso, mas corrente elétrica, de descarga. Do formigamentozinho, esse formigamentozinho já são descargas. Então, você pensa, tensão, muita carga, você mobiliza, e aí esse formigamentozinho, que, por exemplo, em vibrações, vai ser mais fácil sentir, porque tem a carne balançando, tem o sangue circulando, e isso faz mais depois essa sensação de descarga, que na boca muitas vezes é mais fácil fazer. Então, essas novas inesperadas experiências eram sensações de correntes no corpo. As correntes, a princípio, desconhecidas pela maioria dos pacientes, não tinham essas sensações. E para aquelas que a conheciam, tinham pouco ou nenhum significado. Essas correntes eram agradáveis, leves e débeis, né? Assim, soltinhas. Mas de quando em quando tornavam-se tão fortes que o sujeito sentia-se inundados por ela. Nesses últimos casos, e algumas vezes, mesmo quando as correntes eram de intensidade moderada, o paciente ficava amedrontado, como que por algum perigo desconhecido. A sensação no corpo, o que gerava de respiração, o desconhecido da sensação, a tua cabeça não acompanhando o que é aquilo, o que é que está acontecendo. Eu vou ter um troço, eu vou desmaiar, eu vou perder a consciência, vai dar um teto preto, vai me dar um ataque de pânico. Essas reações cabíveis à análise. Então, o que é que ele sentia? E ele foi entendendo que essas correntes eram as correntes vegetativas do corpo sendo liberadas. Então, esse impacto do sentir na estrutura do indivíduo e na terapia. E aí a gente faz mais um recorte, que a gente está contextualizando a importância do sentir, né? No dia a dia, sentir. E do sentir na terapia, para dar esse impacto todo, né? Porque o sentir foi negligenciado lá atrás também. As sensações não foram satisfeitas.
E as expressões que podem vir e as emoções que podem vir de outras expressões também foram bloqueadas. Então, por isso que as pessoas desconheciam. Tem um repertório de sensações e um curto e um repertório de possibilidades de se explorar. Está falando de 30, né? Década de 20, 30, você criado por pessoas de final de 800, nas Europa, né? Pós-guerra. Os corpos traumatizados, duros, frio, guerra, morte, perda, pobreza, né? Vamos lá. Essas correntes pareciam partir do sistema nervoso vegetativo ou autônomo. Aí o Reich vai entrando nessa vegetoterapia. E Reich as chamou, então, de correntes vegetativas. Electrifying, baby. E a gente vai finalizando. Olha só, a gente só leu da 19 a 23, a 22. 3 páginas. E a gente vai fechar aqui nessas correntes vegetativas. Reich entrou na psicanálise, coordenou os seminários de técnica psicanalítica, que a gente falou na semana passada, e caiu nisso. Caiu em novas técnicas de trabalhar a recordação, a memória, a emoção, já um corpo ali carregado, o brinco de organizado, que a bioenergética vai falar de vibrante, o grounding depois entrar nisso, para proporcionar isso, o grounding da análise bioenergética do Lowen, proporcionar isso. Não é muito conteúdo, né? Você lendo sozinho, você vai ler muito mais rápido. Mas a brincadeira vai ser essa, vai ser ler e eu viajar aqui um tanto, trazer links, trazer insights teóricos, né? Acrescentar, enxertar outros conteúdos do que o Ola Hackness está trazendo, enxertar um pouco mais para que a gente possa ver melhor a teoria, como é que pode ser na prática, posso ilustrar como tenho ilustrado, né? E com as minhas práticas também, e com comentários dos outros. Tá? Então, o Reich, essa tríade e a expressão do corpo, e mobilizar já essa carcaça. Então, foi a análise do caráter, contribuição para a técnica psicanalítica, depois abordou ainda mais a intervenção no corpo, a descoberta dessa energia no corpo, dessas correntes vegetativas naturais no corpo, priorizar um trabalho, um manejo clínico para que dentro das prosopopeias todas psicanalíticas entrasse também nesse corpo, acrescentar essa sensação nessa estrutura de caráter toda da pessoa. E aí, para finalizar, a gente entraria no livro Função do Orgasmo. O livro Função do Orgasmo vai representar essa pesquisa do Reich, dessa energia vital, da carga dessa corrente vegetativa vinculada aos prazeres do corpo, dos alívios, dos prazeres, da conscientização de si, o não medo do prazer. Essas correntes foram medidas bioeletricamente na pele, então ele vai entendendo essa bioenergia do corpo e como essa emoção realmente se move. E a energia é a emoção do corpo. Então, se eu estou apontando para cá, já tem energia fora do meu corpo. Energia aqui, caixa orgânica, os impactos da caixa orgânica. E é interessante quando a gente usa a caixa orgânica pela primeira vez e entende tudo isso que foi dito hoje, que você sente tudo isso. As questões da gente entrar na caixa orgânica e desbloquear memórias, você entrar naquele estado limpo da mente, sem pensar nada. Às vezes vem uma cena muito antiga de infância, é direcionada a tudo que a gente falou aqui. Por isso que é interessante a caixa orgânica e usar esse livro, e esses primeiros capítulos. Então, a experiência de entrar na caixa orgânica, a gente, quando equilibra esse sistema nervoso todo, entra no estado meditativo, natural, basicamente 100%, 100% das pessoas entram nesse estado de mente vazia, principalmente se não dormir, ficar naquele estado meio lá e cá, mente vazia, vem uma lembrança depois do vazio. Comumente, lembranças de infância, e que vem muitas vezes com emoções prazerosas, porque a caixa orgânica te proporciona entrar em contato com essas emoções e sensações, primeiras sensações. Então, a recordação da memória de criança, às vezes memórias
duras, ruins, negativas, não vem com a carga negativa. Muitas vezes vem sempre uma carga positiva. A pessoa sai da caixa, caramba, como é que eu lembrei disso? As sensações de lembrar daquilo foram quais? Por essa, boa, era um tempo que minha vida era leve, que isso, e começa a falar da visão do adulto também sentindo tudo aquilo. Então, é lembrar, sentir, mergulhar, que a caixa orgânica dá para as sensações das memórias vívidas, né? Sem os bloqueios mentais e musculares, que há todo um relaxamento na caixa orgânica, que sai bem mais leve, e muitas vezes com essas lembranças. E esse é um grande gancho de análise. E aí, fale mais sobre isso. E eu percebo que as fichas vão cair, porque você está ainda inebriado pelo prazer da caixa, mas aquele conteúdo que veio é um núcleo que veio do lado do inconsciente com a roupagem muito mais agradável, mas ao falar daquilo as pessoas se emocionam, lembram de fatos, aí podem vincular algo mais traumático, mas muitas vezes é aquele contato com as sensações de infância. E justamente as últimas pessoas que usaram a minha caixa falaram isso. É o resgatar aquela sensação que aquela imagem, aquela cena bem vívida despertou prazeres, despertou uma reflexão, e essas reflexões, as últimas, foram como eram boas aquelas emoções, sensações do que eu fazia, e que hoje não faço. Como brincar, um rir, um ser mais descontraído em alguns momentos, e olhar para a vida adulta e dizer, porra, não é bem isso que acontece sempre. E daí seriam sequências, né, continuidade de uma sessão. Então, vou fechar. Então, Carol, vamos marcar para você vir aqui em Aldeia, né? Usar a caixa orgânica. Então, é isso. Psicanálise, contribuição de Reich, a gente vai aprofundar nisso. E eu vou martelar como usar as viseiras e as mantas orgânicas e caixa orgânica faz a gente compreender na prática toda essa estrutura psicanalítica que foi dita aqui. Eu não vou me repetir, porque eu tenho mania de entrar num loop às vezes. E repetir alguns pontos. Tá bom, meus jovens, minhas queridas seres orgânicos. Tem Lu, tem Carol, tem mais 5 pessoas que ficaram aí, 45 minutos, já foi bem longo, mas eu falo mais que o homem da cobra. A hora do adeus, você olhou para mim, tentou me seduzir. Eu vou lá, pessoal. Então, vou encerrando por aqui. Valeu a participação de vocês, tá bom? Beijos orgânicos, cheiros astrais, mais orgônio, menos neura. Sigam lá no Orgonomia Aplicada, meu canal no YouTube, onde eu vou subir também. E no próximo encontro eu faço o Jequiti orgânico, que hoje eu não fiz. Tá bom? Valeu, Lu. Beijão para vocês. E quem estiver em casa, espero que tenha lavado os pratos, arrumado a casa, feito uma comidinha e escutando essa novela haitiana. Tá bom? Beijos. Até semana que vem. Valeu.